pessoal, tá começando mais um Recapitulando, o podcast do Capítulo Z. Esse é o nosso segundo episódio. Se você ainda não conhece a gente, eu sou Ana Marquezine e do meu lado tá Lari Vidal. Oi, gente! E hoje não é um bate-papo comum, nós temos uma novidade. Inicia hoje o nosso primeiro clube do livro e nós temos aqui conosco as nossas convidadas. Oi, Bia Fávero, oi, Jaque. Oi, meninas, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Também sou redatora aqui do Capítulo Z e a gente está aqui hoje para falar do que a gente mais ama, né, gente? Livros. Exato, oi, gente. Também faço parte dessa equipe maravilhosa do Capítulo Z, eu sou repórter e participar disso é muito especial. Muito bom, meninas, ter vocês aqui. Muito obrigada. Então vamos começar. A gente escolheu para nossa primeira conversa o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Então, ele foi publicado lá em 2014 pela editora Record. E enquanto a gente estava lendo, a gente se deparou com sentimentos de amor, de ódio, de perdão e também de muitos ciúmes. Sim, Tudo é Rio é daqueles romances que ele parece simples na superfície, mas quando ele vai se abrindo, ele mostra várias camadas. E é muito interessante que a Carla, ela cria uma narrativa que ela é tão poética que ela chega até a ser lírica e ela consegue tratar temas que são muito pesados nessa narrativa que a gente vai lendo e nem parece que é tão brutal pela forma que ela escreve. E é muito importante avisar também que esse episódio contém spoilers, então se você ainda não leu o livro, vai lá ler primeiro e depois você volta aqui e continua conversando com a gente. Bom, gente, vamos lá. Eu quero iniciar falando com vocês sobre a estrutura do livro. Ele não tem tempo, ele não tem CEP. A Carla, ela cria uma narrativa que parece que é uma atmosfera pairada no meio do tempo. E a gente consegue imaginar que a história é passada no passado, porque eles não têm celular, não aparece um celular na narrativa. As distâncias são muito maiores, então fala que a família dela tá do outro lado do mundo, do outro lado do país. Então a gente consegue perceber que essa narrativa ela é passada no passado, mas ela deixa esse caráter mais interessante para a história. Eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que essa escolha da autora é legal ou que vocês sentiram a falta de uma referência temporal clara na escrita dela? Posso começar? Pode. Então, eu acho que tudo isso deixa o contexto ainda mais misterioso, né? O livro em si é muito misterioso. Ele começa abruptamente e também acaba abruptamente. Então, a gente não tem noção do tempo, espaço, o que acontece e tudo mais. Eu acho que agrega muito a história, porque você pensando melhor, depois que você acaba o livro, você não precisa realmente saber, porque isso não importa na história, na verdade, né? O que importa é o que tá acontecendo, né? São os personagens, e ela vai explicando, né, sobre os personagens dentro da narrativa. Então, pra mim, pessoalmente, não fez falta. Mas é uma coisa que no começo você estranha muito, de não saber o que tá acontecendo. Não, com certeza. E eu acho que eu vou até um pouquinho mais além, né? Quando você começa a tentar interpretar um pouco mais sobre o que é Tudo é Rio, né? Porque ele trata da questão da violência doméstica. E a violência doméstica, ela realmente, às vezes, não tem esse tempo, esse CEP. É uma história que pode acontecer com várias mulheres, em qualquer lugar do mundo, qualquer tempo da vida. Então, realmente, eu acho que isso dá esse toque especial. Só que isso não foi o que me incomodou no livro. O que mais me incomodou foi realmente a questão de como ela divide isso. Porque ela tá, além de não ter isso, não tem travessão, não tem nada disso. Então foi essa parte da escrita dela que me deu um pouquinho de choque na hora que eu li. Mas a questão de tempo, isso realmente eu acho que não sentiu falta. Exato, nessa parte do diálogo, principalmente, a frase dela termina num ponto da narrativa e do nada é uma fala, só que aí você não tem certeza se é uma fala, se é um pensamento, só depois você vai entender que realmente foi uma fala. Exato. Então no começo é bem confusa. E é uma característica da autora, porque em outros livros dela, que nem Véspera, ela usa esse mesmo estilo de narrativa. Eu acho que é pra dar esse ar de poesia, esse ar de continuidade. Eu acho que é algo que ela busca, assim, porque você lê numa tacada só. Você começa a leitura, assim, não tem como você parar, porque não tem uma pausa. Então você precisa ir ali lendo naquele ritmo. É verdade, eu acho que também é uma característica muito forte dela, mas é coisa de costume, sabe? Acho que a Sim. primeira vez que eu li, eu também fiquei meio confusa. Mas aí, nas outras vezes que você leu, os próximos livros que você vai ler dela,
já fica uma coisa mais normal, assim, você já se adapta, né, a forma de escrita É dela. muito fluido, né? Sim, muito. Como um rio. É, como eu exato. Até os capítulos, né, que são mais curtos. Então, você vai lendo, assim, realmente, você não consegue parar. É Você vai verdade. lendo. É muito bom. É. Mas sobre isso também do que não tem CEP, né, eu acho que também senti zero falta. Porque, tipo, tem alguns livros que realmente precisam desse contexto. Acho que até por, sei lá, referências culturais e tal. Mas é o que a Bia falou, essa história pode acontecer em qualquer lugar do nosso país, por Em exemplo. qualquer Sim. tempo. Sim, muito. E aí... Mas é isso, acho que nesse caso não foi importante. Eu acho que a reflexão é mais importante do que esse contexto. E ele dá esse gostinho mesmo de que se passa, tipo, antigamente, se a gente for Sim. parar pra pensar e analisar. Só que, realmente, uma história dessa pode acontecer hoje em dia e, tipo, a gente tem E noção disso. E acontece, né? acontece, exato, É. acontece. Sim. Só que, parando pra pensar, tipo, a gente pensa na parte que as mulheres não tinham direitos, as vozes não eram ouvidas e tudo mais. Naquele tempo, só que hoje em dia, você pensa, realmente mudou. Essa história vai acontecer hoje em dia, não tem essa. É Ela verdade. escreve como as coisas são. Exato. Exato. Sim. E eu acho que isso incomoda, né? Incomoda. Porque a gente tá na ficção, às vezes a gente vai ler pra se distrair, Sim, né? exatamente. Às vezes você quer ler um livro só pra ficar mais tranquilo, e quando você tá lendo aquilo e vê a realidade ali cara a cara, isso choque. é muito choque. Sim. Você não tá É verdade. esperando. Sim. Então, e ainda pensando assim nessa construção do livro, ele é um livro muito lírico. Eu acho que até a Carla coloca algumas certas pausas durante a narrativa pra gente, naqueles momentos, de tentar raciocinar o que tá acontecendo. Porque realmente acontece muita coisa chocante. Aí eu uso o exemplo aqui pra vocês lembrarem daquela parte que ela tá. A gente foi impactada por aquele ato de ciúmes do Venâncio, doentio. E aí, por ele ser tão brutal assim, eu sinto que ela dá esse momento pra gente tomar um fôlego, sabe? Então ela fala sobre a história da Dalva, ela fala sobre a história da Aurora, que é muito gostosa de ler, pra você voltar do nada assim para aquela realidade totalmente de sofrimento deles. Então eu queria saber de vocês, se vocês também sentiram essas pausas na narrativa como um fôlego assim. Eu acho que não foi nem. Não senti nem como uma pausa. Eu senti mais uma profundidade para os personagens que estavam ali. Uhum. Então, o livro ele já começa dessa forma bem forte, né? Então, Sim. a gente não conhece direito eles e você já leva um tapa na cara quando você vê o que aconteceu. Sim. Tipo, logo nos primeiros capítulos, acho que era o terceiro, quarto capítulo, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Já que eu tô lendo começa a aqui? loucura. E aí, conforme vai passando os capítulos, você vai conhecendo cada um deles. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gostei, porque você conhece a história de todos eles pessoalmente, tipo, e eu me senti muito mais próxima de cada um deles para entender o contexto geral da história. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Sim, e é muito legal porque em uma entrevista que a Carla deu num podcast, inclusive fica a recomendação para Gostosos Também Choram, muito bom. Ela deu essa entrevista há mais tempo, não é tão recente. Ela conta que o livro ele foi escrito na ordem que a gente lê. Então não teve um rearranjo depois. Ela escreveu e esse é o livro que a gente lê. Então, é muito interessante, porque ela deu esse respiro, ela deu esse aprofundamento nos personagens e depois retoma uma história. E é poético e ao mesmo tempo é natural. E foi natural, porque ela disse que foi daquele jeito. Então, é muito bacana esse olhar também. Eles surgem de uma forma muito orgânica, né? Fez Sim. parte ali do processo de escrita dela. Sim. Eu penso que os respiros sejam até uns respiros pra ela que tá escrevendo. Sim, com certeza. Sim. Eu acho também muito legal, complementando o que a Bia falou também, que essa parte dos respiros, porque muitos livros, né, filmes até, porque quando eu li esse livro foi como se eu estivesse assistindo um filme, né, foi um negócio, não é nenhuma série, você tá assistindo um filme porque realmente é muito fluido, então você não consegue parar. Mas esses respiros, não é que nem filler, né, que a gente fala no audiovisual do filler, de ser alguma coisa que agrega, mas no final nem agrega na história, mas é mais realmente como um respiro. Então, no final agrega toda essa história, no final, né, do produto, realmente faz todo sentido estar lá. Não tá só lá por ser um respiro ou tá lá por tá. Não, tudo agrega muito na história, deixa muito mais profundo, né, que nem a Bia falou. É muito Sim. bem construído. Né? Total. E você tinha comentado, Bia, dos personagens. Ela traz esse aprofundamento nos personagens. Você consegue conhecer eles. Eles são muito bem descritos, que ela constrói, por exemplo, pra mim, a Aurora é a maioral. Ela é a melhor personagem de todas. Ela é muito bem construída, você consegue sentir a sabedoria dela. Ela é uma mãe, ela é uma humana.
E você consegue sentir isso enquanto você lê. Você fala, eu quero, quando eu crescer, eu quero ter a sabedoria da Aurora. E é muito bacana, porque você consegue sentir também esse carinho que ela tem pelos filhos, tudo que ela passa para eles, né? Que nem no casamento da Dalva, que ela ensina todo mundo a bordar uma pedrinha no vestido. Você consegue sentir esse cuidado, né? E eu até trouxe aqui uma frase dela que eu achei que foi muito impactante, que é quando ela vai fazer a visita de boas-vindas para Dalva, mas acaba sendo uma visita de luto, né? Porque ela acredita que o Vicente estava morto, nós todas acreditamos. E ela escreve aquela carta, né, para Dalva no retorno, e ela fala: pedir a Deus para não sofrer é como pedir para voar. Mas a gente pede mesmo assim e depois fica com raiva do pobre coitado. E eu acho muito legal toda a sabedoria dela, tudo que essa carta para mim foi o ponto alto assim do livro que eu fiquei refletindo, eu até chorei lendo nas 2 vezes que eu li e reli, é muito forte. E ela constrói muito bem, né, todos esses personagens. E a Lucy também é uma bem construída de outra forma, com outro aspecto, que é contada a Luciana. Eu quero. Adoro falar da Lucy, gente. Eu acho que talvez minha personagem preferida também seja a Aurora, por essa humanidade. Mas eu acho que a Lucy foi a que mais me marcou, assim. Eu acho muito legal a forma como a Carla descreve ela, que é tão crua. E logo quando a gente abre o livro, a primeira palavra ali já é puta. Não é uma puta qualquer, ela é a mais desejada da cidade. Então ela parece muito forte também, independente. Ela perdeu os pais muito cedo, então ela tem essa vivência mais de saber se virar aí do jeito dela. Não aceita não como resposta, enfim, pensa numa mulher teimosa, né? Mas eu amo como a Carla não suaviza a linguagem pra falar dela, eu acho que é isso. Tanto que no primeiro trecho do livro, eu vou ler pra gente lembrar, ela escreve assim: puta, não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro. Mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse, poderia outros nomes mais respeitosos, como prostituta ou meretriz. Era puta e ponto. Então, enquanto a Lari trouxe aí a Aurora como essa figura mais humana, muito sábia, eu vejo a Lucy como uma força muito crua mesmo. Então, ela não tem... Ela é uma personagem que não tem máscaras, não tem filtros. São 2 extremos, né? São dois Muito. extremos. E eu quero saber como que vocês lidaram com esses extremos mesmo. Uma hora o livro causa... A gente fica, eu adoro esse personagem. Outra hora a gente tem repulsa por todo mundo, odeia todo mundo. E qual que foi o personagem, assim, que mais marcou você nesse sentido? Fala, Jaque. Já que quer falar. Assim, eu acho que eu me apeguei a alguns personagens, né, durante o livro, mas no final eu realmente não sei se eu tenho um favorito, porque em todo momento foi esse sentimento, tipo, tá bom, eu gosto de você agora, mas daqui 5 páginas eu vou estar te odiando e eu não concordo em nada do que você tá fazendo. Sabe? Então, eu tive um problema de apego, assim, no final do livro, eu tive um problema de apego, tipo, nossa, eu amo esse personagem e tudo mais. Então, eu tive um certo problema sobre isso. Mas outra coisa sobre a escrita da Carla é que ela realmente é muito descritiva. Muito descritiva. Isso você percebe desde o começo e ajuda nesse choque que a gente tem, né? Das coisas que acontecem. Então... Cada hora ela tá na cabeça de um personagem diferente, então você sabe o que acontece, o que a pessoa tá pensando enquanto ela está fazendo as coisas que ela faz, principalmente quando é com o Venâncio, quando ele tá prestes a bater alguém ou cometer alguma coisa, uma atrocidade, e você tá... Exato. E você tá dentro da cabeça dele. Tipo assim, você não vê em terceira pessoa, você não vê de fora, você vê de dentro da cabeça dele. E aquilo é muito chocante, né? Então... Cara, eu tive esse problema, assim, de apego no final do livro, mas... Menos do Venâncio, né? Mas teve certas horas que eu gostava da Dalva, por exemplo, no começo do livro. Eu, tipo, que menina perfeita, ela vai ser minha favorita e tudo mais. Só que chega no meio do livro... Não tem como. Chega no meio do livro pro final e fico, gente... Eu tento ter empatia. Não tento não, né? A gente tem empatia por ela, né? A gente tem que se colocar no lugar dela e pensar o porquê ela aceita tanta coisa e faz tanta coisa que acontece no livro, mas realmente eu acho que eu não tenho um personagem favorito. Eu também acho bem difícil essa questão do personagem favorito, porque todos eles são muito humanos.
Eles têm erros, eles têm acertos, eles têm momentos que a gente ama, que a gente odeia. É essa dualidade o tempo inteiro, mas é a vida. A vida é assim, a gente Sim. tem momentos que a gente ama alguém e depois a gente tá querendo bater na pessoa, né? Mas assim, eu acho que até essa questão do Venâncio, que a gente odeia o Venâncio, né? Eu acho que... Mas quando começa a mostrar a história entre a Dalva e o Venâncio e tem a questão do amor deles, que é um amor muito bonito no começo, que você não percebe que ele... Por mais que ele tenha alguns ciúmes, assim, o auge mesmo é quando ele bate primeiro no... Eu esqueci o nome do personagem, mas é aquele amigo da família. Bambu. Isso, ele. Quando ele bate nele, esse já tem que ficar no sinal de alerta. E ela aceitar ali, você fica num choque. Só que eu acho que quando você começa a ver a história inteira, e aí você entende realmente, que nem se falou da cabeça deles, né? Você sabe como que eles se sentem, é muito intenso. As emoções deles estão ali, e é engraçado isso, porque tá em terceira pessoa, só que parece que não está, né? O livro inteiro parece que tá em primeira pessoa, porque você tem realmente esse sentimento, né, de sentir o que eles estão falando. Na questão do amor deles, eu acho que é isso que me faz ter a empatia pela Dalva, porque ela passou por toda a parte bonita por ele, e ela, ao mesmo tempo, ela não consegue desvincular aquilo, né? E aí é o que torna a história tão humana, porque a gente, às vezes, vê a sociedade julgando as vítimas de violência doméstica por não terem saído daquilo. Só que você não sabe a história inteira, você não sabe tudo que passou na vida deles pra você entender, mas ele, poxa, ele bateu nela e, sabe, por que você não saiu disso? Olha a história da Dalva com o Venâncio, tipo, por muito tempo ele não foi esse cara terrível. Então, talvez ela tenha realmente esse sentimento que não vai sumir da noite pro dia, né? E é legal que no começo do livro, a Carla ela já dá um spoiler. Ela fala que amor em demasia é fadado ao fracasso. Então você já consegue ver que ela constrói aquele amor inalcançável, aquele amor idealizado, que é muito forte. Então a gente já consegue perceber isso, mas tem todo aquele histórico, né? Que ela também fala, que pra mim eu acho que tem o trecho da Aurora, mas esse é o trecho da Dalva que eu acho muito bonito, que ela fala o que é o amor, se não um monte de gostar, que é uma porção de gostar. E quando fala que o amor dela com Venâncio morreu, é porque esses gostares morreram, né? As coisas que ele fazia por ela morreram. Tanto é que, assim, né? Teve um caso ali de brutalidade, de agressão. Então, isso acaba que não é que foi morrendo aos poucos, ele matou de uma vez. E com a chegada do João, que a gente vai falar mais pra frente depois sobre isso, a gente vê que vai fazendo por onde para esse amor ir retornando, mas mesmo assim é muito profundo como ela descreve esses relacionamentos, essas trocas entre os personagens. E só um adendo sobre isso, depois que eu digeri o livro, eu vi uns trechos da entrevista da Carla Madeira pro Roda Viva, e é muito legal, né, você assistir depois o autor falando da própria obra, porque mostra algumas coisas que você não pensa na hora que você tá lendo. Ela tem uma parte que ela fala sobre essa romantização das agressões, né, e tudo mais, da violência contra a mulher. Só que ela pega num ponto que eu realmente não tinha pensado, de que a Dalva, tudo bem, a Dalva passou todo esse tempo com o Venâncio, né, mesmo tudo acontecendo, mesmo eles não se falando, mas eles estavam na mesma casa e convivendo juntos, querendo ou não. Só que a Dalva também estava punindo o Venâncio fazendo isso. Exatamente, muito. Entendeu? Então, ela sabia, querendo ou não, ela sabia, entre muitas aspas, o que ela estava fazendo dentro dele, ficando nessa casa e não olhando na cara dele. Sim. Era uma espécie de vingança Exato, silenciosa, ela estava se né? vingando silenciosamente. Sim. E isso pegou muito fundo nele, né? Sim. Porque até essa questão, por mais que ele tava indo pro puteiro o Malu. tempo inteiro. Mas assim, ele sentia falta dela, né? Talvez não a vejo como uma falta de amor, né? Eu acho também que tem a questão de posse envolvida, porque a gente tem um ciúme muito excessivo, né? E ciúme é uma questão aí que a gente
A gente poderia falar 1 hora aqui de podcast só sobre ciúmes, né? E é o negócio do humano de que ninguém é 100% bom e também ninguém é 100% mal. Exato. Todo mundo tem o seu lado. Exato. Sim, e ela mostra essas duas vertentes, né? Sim. Ela consegue apresentar pra gente o Venâncio bom, o Venâncio que a gente gosta, o Venâncio que a gente se apaixona junto com a Dalva. E ela também consegue mostrar o Venâncio ruim, o ciúme, as versões dele. Tanto é que quando... Depois do que ele fez com o Bambu, a Aurora foi conversar com ele, ela falou sobre isso do ciúme, ela trouxe como que o ciúme pode destruir o amor. E assim... A Aurora Diva já sabia o que estava já prestes sabia a o que estava acontecer. prestes a Ela acontecer. até falou uma Acreditou. frase que foi muito intensa também, né? Que quando o amor dói, não é amor. Uhum. Né? E é realmente tudo o que aconteceu. Exato. Sim. Ela até volta pra isso no final do livro. Que a Exato. gente tá na cabeça do Venâncio, né? Ele fala. Agora eu sei porque ela não me ama, porque nosso amor não é mais bonito, assim, não é mais Sério? alegria. Exato. Nosso amor é dor agora. Mas é, E eu acho que tem um limite também, né? Do que é a dor aí. Porque realmente o amor, nem sempre ele é bom. Uhum. Só que ele passou todos os limites com o ciúme dele, assim, sabe? Eu acho muito legal uma parte, eu não lembro que parte do livro que é, mas ela tá contando a história da Dalva, o passado da Dalva. E aí aparece uma cena dele que ele tá vendo ela cantar. E aí na cabeça dele ele tá tipo, meu, eu tô achando ela incrível. Todo mundo nessa sala também deve estar querendo ela. Exato. Ah, Você fica, meu É. Deus. Sim. Nossa, essa Todos velha. querem ela. E até no casamento ele pensa isso, né? Quando ela tá entrando, ele Exato. fala, Sim, agora não tem que ela mais tá como. linda, não Todo tem mundo como. tá vendo ela linda, todo mundo tá desejando também. Então, é muito doentio e é muito bizarro como que a gente enxerga dentro da cabeça dele e a gente sente essa repulsa, né? Uhum. A gente ama junto com o personagem, a gente sente repulsa junto com o personagem. Isso só mostra como ela é uma autora muito boa, porque ela constrói Sim. tão bem eles que a gente consegue sentir tudo junto. É muito bom. É muito Aí bom. já partindo assim pra uma outra coisa, esse amor que ela retrata de uma forma tão bonita, eu acho que contrasta muito bem com uma outra camada do livro, que é a sexualidade. Então a gente sabe que Tudo é Rio é um livro muito sexual e explícito. Uhum. E eu sei que tem muita gente que se sente desconfortável com esse tipo de conteúdo, mas na minha opinião eu acho que ele conversa muito bem com o estilo de narrativa da Carla. Sim. Então a gente vai ver coisas bizarras durante a narrativa inteira. E esses atos sexuais explícitos são as coisas menos chocantes que a gente vai ver ali. Então, tem inclusive muitos crimes cometidos pelos personagens que não geram punição nenhuma. E eu acho que tá justamente aí. O livro não é sobre justiça. A Carla não quer falar sobre as punições desses crimes. Ela quer justamente mostrar pra gente como que essas atitudes interferem nas relações que a gente tem com as pessoas e como que elas mudam até a gente mesmo, sabe? Sim. Então, por que vocês acham que esse tipo de livro que fala sobre a vida, sobre as pessoas, esse lado feio, né, das coisas, gera tanto desconforto nas pessoas quando elas vão ler? Eu quero saber se teve alguma parte específica assim do livro que vocês se sentiram muito desconfortáveis. Assim, dessa parte sexual, eu não me senti desconfortável lendo, até porque é como a gente comentou antes sobre os respiros. Essas partes explícitas e sexuais, elas não estão ali à toa. Elas agregam na personagem, que nem a gente conversou sobre a Lucy ser crua, isso faz parte dela. Então, a Carla descrever as coisas acontecendo dessa maneira, agrega na história, né, na profundidade dessa personagem, de realmente mostrar, essa é a Lucy que sai do puteiro quase nua, entendeu? Que fica gritando na rua, que faz todo o show dela na frente de todo mundo pra quem quiser ver, e não tem pudor algum. Então, nessa parte em si, eu não me senti desconfortável lendo. Óbvio que nem o começo do livro sendo puta, você leva um susto. Mas depois, no decorrer da leitura, realmente, essas são as partes menos chocantes, assim, do livro, comparado com o que vem pela frente. Eu acho até que essa questão da sexualidade, pô, gente, sexo é normal, né? Da vida, é uma coisa que... E a gente tem um tabu aí sobre isso, né? Na sociedade ainda existe, ainda mais quando é sexo falado pela mulher. Então, a mulher querer sexo é uma coisa que a sociedade às vezes não vê da forma como vê o homem falando sobre sexo, sabe? Então, eu acho que essa é a quebra da Lucy, sabe? Ela gosta de sexo e é isso, e ela fala abertamente sobre isso e não tem pudor nenhum sobre isso, né? Então, eu não me senti desconfortável por isso. Uma das cenas, fora a principal, que mais me deixou desconfortável, na verdade, foi quando a Lucy, foi com a Lucy, teve a questão com o tio dela. Sim. Essa cena, pra mim, foi a pior de todas em questão de sexualidade, porque aí pegou numa parte, assim, bem bizarra, né? Eu acho que esse é um dos
Assim, Dos fora o limites. principal, foi uma das cenas mais confortáveis de ler, assim, sabe? Uhum. Foi Não, pesado. eu senti muita repulsa Sim. dessa cena com o tio também. É. E assim, como voltando naquilo que a gente falou no começo, o livro ele não tem CEP, ele não tem idade. Então a gente não sabe quantos anos a Lucy tinha quando tudo aquilo acontecia, mas a gente percebe que ela era uma moça que estava começando a desaflorar, que o seio estava começando a aparecer. E a gente sente essa repulsa em ver o tio, que era pra ver ela como uma filha, tratando ela daquele jeito. Mas eu acho que teve uma genialidade nisso. Porque eu acho que a Carla narrou esse desejo do tio pela Lucy e da Lucy pelo tio pra mostrar que ela não fazia parte daquela família, que ela não era tida como filha, que ela não era tida como irmã, que ela não era que a Tuca não considerava ela filha, que o Brando não considerava ela filha. Então eu acho que ela colocou toda essa questão do desejo para mostrar que ela não fazia parte, que ela estava ali e que as coisas eram realmente como ela pensava que era. Ela não fazia parte, ela estava recebendo uma misericórdia para a tia se sentir bem perante Deus em estar acolhendo uma órfã e não como a filha dela, porque ela a amava. E ao mesmo tempo que eu senti essa repulsa, eu senti a genialidade que ela quis trazer também. Mas foi muito difícil de ler. Eu ficava, meu Deus do céu, que horrível. Lendo no transporte pensando, meu Deus. E ele volta, né? E Pra ele piorar. volta. Exato. Ele volta quando ela Ele está volta grávida. Quando ela está grávida. E mesmo assim... E no começo, assim, de primeira impressão, depois do puta, né? Quando você pensa de Tudo é Rio ser um romance, assim, começa essa parte dos pais falecerem e ela for morar com a tia, eu senti uma coisa até meio Cinderela, de tipo, ela tá lá com a madrasta e com as duas irmãs e tudo mais, e ela vai ser a excluída da família e não sei o quê. Aí do nada vem essa bomba. Total. Aí do nada vem essa bomba, eu falei, gente, isso aqui não é romance, isso aqui não é a Cinderela, não é um conto de fadas, não vai ser isso. É a vida como ela é. Porque acaba... Não vamos normalizar. Não tô normalizando, mas isso acontece. Quantos, assim, é porque ali a Lucy quis, mas quantos abusos não acontecem dentro de casa com os próprios familiares? Ali foi a autora querendo mostrar pra gente que ela não fazia parte. Mas isso é, infelizmente, a vida. Então... E uma das coisas mais chocantes nessa cena toda é realmente a Lucy querer. De, tipo, você pensa que ele é o mais velho, né? Ele é o tio, ele tem a responsabilidade, então ele está abusando dela. Não, E realmente está, mas o choque maior é ela querer, ela abraçar isso. Eu acho que um dos piores realmente é cair o porquê nisso. ela queria. Exato. Também. Não era só pelo desejo sexual, Sim. era pra ferrar também com a tia tia, dela. exato. Porque ela tava de saco cheio com aquilo, com aquela vida E porque ela já percebeu qual que era a vocação dela. Porque ali com o tio ela percebeu o desejo que ela tinha e ela começou a querer exercitar. E falou, não, é isso mesmo. a fala dele pra e mim ponto. de você tem que descobrir como não engravidar. Pra mim, aquilo ali foi assim. Quando eu li isso, eu fiquei assim, gente. Não é Não possível. é possível. E depois que ele vê ela grávida, ele fica... Nossa, ela queria engravidar desse cara. Porque ela Porque ela sabe sabia. muitos métodos para não acontecer. Exato. Sim. É muito bom. É. Mas isso de sexualidade eu acho que também gera esse desconforto justamente porque é um tabu, como você falou. Tem muitos leitores que não estão acostumados a ver esse tipo de desejo tão cru assim, enquanto ele lê um livro, que quebra essa expectativa, né, daquele livro que é só pra Exato. entreter. E ser uma mulher no livro tendo esses desejos e vestindo essa capa, e sendo uma mulher escrevendo essa mulher que está vestindo essa capa. Entendeu? Muitas Porque camadas. sai um pouco desse fetichismo que a gente vê dos autores homens escrevendo mulheres sexuais e tudo mais. Não, é uma A mulher. mulher escrevendo É uma mulher escrevendo uma mulher. Sim. Gente, e agora vamos falar do fim. Polêmico. Do polêmico fim. Eu não sei vocês, mas durante todo o decorrer do livro, enquanto eu li, eu pensava, por que a Dalva não foi embora? E assim, no final, com aquele plot twist do filho aparecendo, a gente também questiona por que o Venâncio não foi embora. Os dois escolheram ficar ali preso. A Dalva punindo o Venâncio, como você falou, e o Venâncio escolhendo ser punido porque ele achava que ele tinha que sofrer aquela punição que pra ele era pior do que a morte. E bom, o final.
Quando a Carla, ela chega com o Vicente, com o João no colo, ela não convida a gente pra entrar na casa junto com a Dalva. A Carla Madeira, ela não convida a gente pra entrar na casa junto com a Dalva, junto Que com o raiva. Venâncio. Que raiva disso. A gente não sabe o que aconteceu. Vou confessar pra vocês que, como uma pessoa controladora que eu sou, eu fico muito pé da vida com finais abruptos, porque eu quero saber, eu quero acompanhar, mas é a vida como ela é. E assim, na minha opinião, não foi um final feliz, não foi um final triste, foi um final. Eles saíram daquela inércia, a Carla ainda escreve, Deus voltou, porque houve um movimento, mas eu queria saber de vocês. O que vocês acharam do final? Ai, Assim, começar? se for ir pelo politicamente correto e pelos meus princípios, eu odiei, obviamente. Não, aquele homem tinha que ser preso, aquela mulher devia se tratar na psiquiatria, aquelas crianças deviam estar com a Aurora, entendeu? Nossa, assim. Nada daquilo devia estar acontecendo, com certeza. Mas, assim, apesar de eu também não gostar de finais do nada, assim, que nem eu tive muito problema com pessoas normais quando eu li, porque é meio assim também, do nada acaba, e eu odiei isso. Mas eu acho que foi um bom final, apesar de tudo. Apesar de tudo, foi um bom final. Porque ali no fim você já entende que não vai acontecer nenhuma justiça. Aquilo não vai acontecer. Você entende que o livro não é sobre aquilo. Então, primeiro que foi um choque pra mim o Vicente tá vivo, né? Eu falei, gente, que Esse isso? foi um plot que, pelo amor de Deus. Que isso? Eu realmente não É. esperava. Eu me senti numa novela mexicana. Eu me senti Sentiu numa novela Venâncio, mexicana. né? Exato. Exato. Eu me senti numa novela mexicana, as pessoas ressuscitando do nada, sabe? Mas eu achei um final bom, apesar de tudo. Eu achei que ele amarrou, não sentiu uma ponta solta. Né? A Lucy teve o final ali dela, tipo, ela vai ver o filho, a gente dá a entender que ela vai ter uma relação ali com o filho de qualquer forma. Ela parece também ter mudado, né? Ter evoluído como pessoa, de certa forma. Não que a gente ache que ela vai deixar de ser puta e Não, pelo abandonar contrário, toda a né? vida, Que exato. Ela quer continuar. né? Exato, Esse porque foi ela o fica nesse motivo. dilema, né? De É. tipo, enquanto ela tá grávida, ela fica nesse dilema, né? De, nossa, mas será que eu fico com essa criança pra mim? Ou será que eu dou? Mas no final ela faz a coisa que eu acho que tá certa. A única coisa Que ela que ela fez fez certo. certo nesse livro foi dar o filho dela pro Foi. Dalva. Mas eu gostei do final, resumindo. Eu gostei do final. Eu gosto do final também. Eu acho que é bem isso. Eu também odeio o final que acaba sem fim. Né? Porque só acabou ali e a gente não sabe o que aconteceu. Eu falo, né? Quando tem história de romance, eu quero ver o casamento, pós-casamento e tudo. Sim. No caso aí, não foi Nesse um romance caso, assim, o né? Então eu não término, queria, né? eu queria O o término. Nesse caso, eu queria o divórcio. Mas eu acho que é a realidade. E é o retrato da vida de muitas mulheres que escolhem ficar. E, assim, infelizmente, é como a vida é. Sim. A gente não tem como mudar isso, né? Tem pessoas que denunciam e, por favor, denunciem, né? Assim, mas, sim ou não, tá contando uma história. Eu acho que eu vi muita gente reclamando disso. Só que eu acho que é não separar o que é a obra da realidade, sabe? Sim. Entender que aquilo tá só criticando. Eu acho que isso só contribuiu pra crítica, na verdade, sabe? Não tá romantizando. Então, eu gosto desse final por conta disso. Eu não sinto que ela passou pano, nem nada assim. Não, pelo contrário. Eu acho que é justamente isso. Ela quis fez pra causar isso a incomodar. gente. Isso, né? ela quis causar. Ela quis causar tudo isso. E assim, eu ficava me perguntando, ela tem amor do outro lado, a Aurora ama ela tem uma família que ama, que vai acolher ela, vai acolher essa criança, por que ela não foi? Então, dá uma revolta, mas você entende que ela retrata a vida. Exato. Então, Eu acho que até acho que é o primeiro parágrafo do capítulo 25, que eu não vou lembrar exatamente o que ela fala no livro, mas é do tipo, apesar de tudo, ela podia ter denunciado, ela podia ter saído, ela podia ter feito tal coisa. Aqui, amiga. Então, você quer ler, amiga? Tipo, tem uma parte do livro que ela me pegou muito, essa parte. Uhum. Porque ela fala que, tipo, a Dalva podia ter ido embora, ela podia ter denunciado, ela podia ter tido outro filho com outra pessoa, Sim. mas ela fala assim, ó, mas ela só pôde o que fez. Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é só de dentro, bem no lugar que a gente não vê,
que o não dar conta ocupa tudo. Sim. Exato. É esse E, nossa, eu ponto. fiquei muito triste, me quebrou esse demais ponto. essa parte. Porque a gente julga o tempo todo as pessoas. Sim. Só que a gente não Mas sabe quem o que tá elas vivendo, passam, a né? gente não Sim. vive isso. Você não sabe como você agiria no lugar da Dalva, Sim. sabe? Então, é esse que é o que é a questão que a gente tem que Exato. pensar, Sim. né? Ela sabia que ela tinha uma família que acolheria ela. É. Ela sabia que ela podia ter se vingado, né? De uma forma mais... Bom, ela se vingou. Sim. É. Mas pra ela, eu acho que tudo acabou ali, sabe? Sim. Sim. A autora fala, tipo, ela perdeu a esperança, ela perdeu a fé. Ela não Sim. conseguia fazer mais Sim. Não, essa parte é muito profunda mesmo. E só nos leva ao... Não foi um final feliz, não foi um final triste. Foi um Foi um final. final, Exato. ponto. Ponto. É, Assim é. como puta, ponto, Ponto. foi um final. O Ponto. final, dor, Sim. ponto. Dor Dor ponto. ponto. Nossa, esse aí também polêmico, dor ponto, tá, gente? Eu Dor tava ponto. lendo, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu capítulo? Sumiu o capítulo Não inteiro. imprimiram minha Não página direito. imprimiram. Eu tenho uma palavra. Sim. Mas a gente Muito trouxe legal. alguns comentários também, de algumas críticas que a gente rolou no TikTok. E aí a gente vai dar aqui pra vocês comentarem também, pra quem quiser interagir aí nos comentários, fica à vontade. Então, o primeiro comentário é esse aí que a gente tá vendo, que ela fala que o livro é muito bom, mas a história é ruim. Esse homem devia ter sido denunciado e preso. Vocês concordam com esse comentário? Gente, concordo e discordo. Aí que tá o ponto, né? É o que a Que a gente gente tava acabou de falando falar, agora há né? pouco, né? Porque sim, ele deveria ter sido denunciado, mas a história não é ruim. A história é uma história das milhões que acontecem na vida e a gente só tem que usar essa história pra repensar, sabe? Eu acho que é justamente aí que tá o que a gente tem que levar de tudo é Rio. Porque humano sempre vai ser humano, sempre vai errar, sempre vai ter coisas pra gente criticar. E quando a gente tá num debate sobre violência doméstica, a gente tem que entender que não é pra culpar a vítima, né? E eu acho que é aí que faz a reflexão de tudo, né? Porque ele não foi denunciado. Então, quando a gente se pergunta várias vezes, por que não denunciou? Porque eu acho que esse livro é o que me faz pensar 2 vezes antes de pensar nisso, sabe? Sim. E é um dos poucos livros, assim, eu também li Assim que Acaba, do Colin Hoover, e foi o que me fez pensar lá atrás também. Antes eu tinha muito de falar, meu Deus, mas por que ela não saiu disso? Tem família que apoia, mas nem toda família apoia, nem toda família... Né? A gente não sabe a realidade de todo mundo. E acho que Tudo é Rio contribuiu muito pra eu reafirmar isso, eu não posso culpar ela, quem tá errado é ele, sabe? Nunca culpar ela por isso. Exato, é a mesma coisa, eu concordo e discordo, tipo, óbvio que ele devia ser preso, todo mundo odeia o Venâncio, só que acontece que a arte também é isso, né, a arte se alimenta disso, mesmo na tristeza, vai haver beleza, e a Carla sabe fazer muito bem isso, Muito. entendeu? Nos momentos mais tristes e mais chocantes, ela tá lá recitando um poema pra gente, sabe? Então, não é porque o final não acabou como a gente espera que acaba que a história é ruim. Isso não existe pra mim. Pelo menos nesse livro, não. Sim. É aquilo que a gente falou no começo, né? Ela trata temas brutais com muita beleza, muito lírico, porque é que nem outras obras dela. Véspera é um livro muito brutal também. Você começa ali o livro com uma mãe abandonando um filho e você fica assim, sem entender, sem conseguir reagir. E ela vai desenrolando aquela história junto com você, com toda a vida como ela é. Então, ela traz isso. E é a arte, né? Você não pode limitar ela. A pessoa, ela vai fazer a arte e é isso. Pode falar. Só pra terminar essa parte do comentário também, é que nem a gente tava comentando antes sobre o Rafael Montes, né? Porque a pessoa escreve sobre isso que ela realmente concorda com o que ela tá escrevendo. Entendeu? Sim. Então, eu não acho que a Carla esteja passando pano de novo, romantizando o que aconteceu, concordando com o Venâncio, achando que é certo eles ficarem juntos no final. Mas é a história que ela escreveu, que ela criou. E eu vejo muita beleza no que foi escrito no livro. Então. E se a gente começa a podar a arte nesse sentido... Vai sobrar o quê? A gente vai escrever o quê? Exato. Eu vi um TikTok esses dias, acho que foi no TikTok, não sei, que foi muito interessante, que é essa questão de que parece que hoje em dia a gente precisa de histórias em que tenha, é tipo uma fábula, assim, sabe? Que tem que ensinar alguma coisa, que tem que, parece que tem que estar tudo ali mastigado
pra gente a historinha com final feliz, mas, gente, a vida não é assim, sabe? E eu acho que esse tipo de livro, esse tipo de leitura, faz você questionar, sabe? Porque aí é o que vai te fazer crescer e lidar com o mundo, né? Porque o mundo não é feliz. Exato. O mundo tem os seus momentos felizes, seus momentos tristes, e a Carla traz isso de uma forma, assim, impecável, como vocês falaram, é poético. Gente, o tanto de vilão de novela da Globo que saiu ileso no final da novela. Para, gente. Né? Eu acho que esse outro comentário também conversa muito com o que você tá falando, Bia, sobre a nossa relação com a arte, né, no geral. Ele fala assim: pelos comentários, se percebe que hoje em dia as pessoas atribuem à arte a um dever de moralidade, enquanto a arte não tem esse papel. O final que tanto criticam, pra mim, é o que eu acho genial do livro. Ela mesma falou em uma entrevista que o final simboliza o patamar mais elevado do que significa perdão. E como feminista, eu não vejo em nenhum momento uma idealização da violência doméstica, exatamente porque o enredo é muito bem construído. Acho que as pessoas estão ficando muito mal acostumadas a que tudo no final tem que nos ensinar algo. Até um tanto de utilitarismo pra arte. Exato. Exatamente o que Nossa, você tá total. falando. Né? Total. Sim, não precisa É. ter um... Ai, Eu não- fábula, né? Quando... Eu acho que É, é quando fábula. tem Eu tava tentando ensinamento lembrar. no Exato, final, eu acho que é isso. Moral da história. É, É, uma tipo, moral da história. Eu Não não tenho essa precisa. expectativa de que, tipo, o livro ele tem que educar o leitor. Sim. Eu acho Não que vem da pode nossa ser só. infância, né? A gente sempre Muito. a gente cresce já com esse tipo de De pensamento. pensamento. Sim. E ainda mais a falar desses temas mais pesados. Tipo, você fala de violência, você fala dessa sexualidade de uma forma mais aberta, as pessoas acham que você vai ter uma narrativa mais condenatória sobre a pessoa que tá passando por isso. Mas não, nem sempre. Isso também não significa que ela tá apoiando, né? Ela tá Exato. literalmente só mostrando que aquilo faz parte da realidade, ponto. Acho que Sim. é justamente o nosso trabalho como jornalista, sabe? Sim. A gente fala sobre Relata. crimes, a gente relata. E eu acho que é isso que o autor faz e ele tem o direito de fazer. Né? Sim. Da forma dele. Da forma dele. Sim. E a Carla, além de relatar, ela colocou a gente na mente daqueles personagens. Uhum. Então, a gente consegue entender. Apesar de não Por mais concordar, cruel, né? por mais É. cruel que seja, até com Sim. a gente. A gente fica numa dualidade ali do que tá sentindo, do que tá lendo. Mas é a escrita dela, é o que ela quis escrever. E a gente tem que ler. Isso A é gente até não precisa engraçado. concordar. Porque na questão do Venâncio, né? Que é o personagem terrível, ele tinha momentos que você gostava dele. Sim. Poxa, Sim. e eu me culpava de gostar dele. Porque Então, eu já sabia da coisa que ele tinha feito de ruim. Então, quando começou a aparecer coisas que ele fazia de bom, eu falava, meu Deus, eu não posso gostar dele. Ele Por vai que ele tá fazendo estragar. isso? Ele vai estragar. se a gente se culpa, imagina a Dalva. amiga. Imagina a Dalva. Esse é o ponto. Eu acho que Pobrezinha. isso é genial, porque a gente Muito fica coitada. no lugar dela, Sim. né? E a gente a gente entende a vítima. Então não tem como a gente. Assim, é aquilo. A gente olha de fora e a gente acaba julgando, pensando, nossa, dava pra ter feito isso. Eu faria melhor. Spoiler, não faria. Então. Mas é muito profundo. Eu acho que essas críticas dizem mais sobre como a gente lida com essas obras, de, tipo, querer um ponto final, Sim. do que sobre a obra em si. Sim. Meninas, nós estamos partindo pro fim dessa conversa maravilhosa. Não sei nem como encerrar, porque eu acho que dá pra ficar umas 3 horas falando. Fácil. Nossa, Vai dos fácil. nossos ouvintes, se eles querem ouvir a gente por 3 horas seguidas. Mas a gente tá chegando ao fim desse episódio. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui hoje pra falar sobre Tudo é Rio, essa obra que é tão linda. E a gente tá muito grata. Eu tô terminando esse episódio. Eu comecei nervosa, porque tá sempre um frio na barriga, mas eu tô terminando esse episódio Tranquila, né? leve e muito grata, porque deu pra gente pincelar ali um monte de tema muito profundo, muito importante. E se você tá ouvindo a gente e não tinha lido ainda Tudo é Rio, você recebeu Todos os uma spoilers. bofetada de spoiler, mas leia. É um livro que ele vale ser lido. Então, leia. Agora, antes da gente encerrar rapidinho, eu tenho uma pergunta pra todo mundo aqui. Quantas estrelas? De 0 a 5. Ai, eu sou horrível Ai. com isso, eu odeio essa estrela. Mas tá. Ai, gente, eu sempre... Assim, quando eu gosto muito, que é o caso, eu dou 5. Mas assim, eu sei que tem os seus probleminhas, Eu mas... acho que é um 4,5. Pra mim, é porque eu li Tudo é Rio a primeira vez no ano passado. Uhum. Ele foi o top do ano passado, então ele foi o nota 5. A segunda vez que eu li foi mais pra me reconectar com a história, relembrar alguns pontos. Hoje ele é 4,5.
Mas ele tem potencial de ser 5. Pra Larissa do passado, ele foi 5. Como foi a primeira vez, pra mim é 5. Pra mim é 5 também. A questão da... Eu nunca tinha lido nenhum livro da Carla. Eu também não. E eu acho que é aí que me pegou, porque eu tô louca pra ler o próximo. É que eu comecei outra leitura e eu tenho uma lista, então eu não sei o que eu vou ler agora. Se eu começo por Véspera, a Natureza da Mordida, não sei. Mas eu fiquei muito impactada com o estilo de leitura dela, porque eu não tô acostumada. Primeiro que eu não tô acostumada com a terceira pessoa. E isso já me surpreendeu muito, assim, que eu gosto de ler na primeira pessoa. Sim. E aí, ler na terceira e amar do jeito que eu amei, eu não consigo não dar 5. Sim. E Véspera, eu li com pausas. Eu precisava, mesmo ela tendo... Véspera já foi diferente, ela fez um rearranjo ali dos capítulos intencional, porque você lê um capítulo de uma história, volta para outra história. E ao mesmo tempo que você tá começando uma história, a segunda história tá terminando. Então você lê uma do início pro fim e a outra do fim pro início. e ela tem pausas. Ela tem pausas muito profundas, mas é um livro muito pesado. Eu precisava ler, parar, respirar, assimilar, às vezes chorar, porque é muito pesado, e aí depois retoma a leitura. Eu li, pra vocês terem ideia, um romance bem bobinho, Bem levinho, menininha. bem menininha. Importante. Aí quando eu cansava, eu voltava lá pra Paula Pimenta, inclusive, adoro. Eu voltava pra ela, aí eu voltava pra Carla, pronta pra encarar qual que ia ser a próxima pedrada, porque é um livro muito pesado, mas ele é muito bem escrito. Ele vale a pena também. Eu acho que o meu meio ponto, assim, descontado é literalmente por isso. Porque é um livro que, por mais que a gente leia, assim, super rápido, por causa da narrativa mesmo, do estilo de escrita dela, que é muito fluido, é um livro muito pesado. Então, tipo, não sei. Não é o que a gente tá acostumado, né? Pior que Exatamente. eu gosto muito desses livros, assim, sabe? Estou um pouco suspeita pra falar, porque realmente é o que me pega. E aí, quando eu leio, assim, tão bem construído, todos os personagens muito bem construídos, eu não consigo, assim, sabe? Tipo, eu acho que, realmente, por enquanto, tá sendo um dos meus favoritos. Talvez isso mude, né? Vamos ler o resto dela pra saber mais aí. Eu aconselho ler a segunda vez, amiga. Você vê algumas coisas assim que você não viu, sabe? Sim. É muito bom. Mas acho que é isso, gente. Muito obrigada. A gente ficou muito feliz com a presença de vocês. Foi uma conversa muito boa. Também ficaria aqui até amanhã falando. Esse foi o segundo episódio do Recapitulando e o nosso primeiro episódio do Clube do Livro. A gente espera que vocês tenham gostado. E quem gostou desse novo formato, segue a gente nas plataformas favoritas suas de ouvir. E, por favor, também no nosso Instagram, @capituloz. E se você gostou do Clube do Livro e quer fazer parte, manda um direct pra gente. E a gente vai montar a nossa comunidade de Clube Lovers. Isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau!